né? Que é prova, a gente coloca nervosa. Assim, eu sou muito realista, né? Sou muito afetuosa, como dizem, mas também sou muito realista. É óbvio que vocês, em algum momento, vão, né, ter que voltar à rotina. E nas minhas disciplinas eu não digo, porque as minhas avaliações, a maioria delas vai ser prática. Claro que hoje mesmo vou falar um pouquinho sobre isso. Já tenho aí algumas ideias, mas eu vou finalizar isso para a semana que vem e vou dizer a vocês como é que eu estou pensando a P1, tá? Tanto faz por aqui ou lá na faculdade, a metodologia do ensino da matemática, a maior parte dos trabalhos que eu vou desenvolver com vocês vai ser prático. Então, a partir desse trabalho, a gente vai ter uma P1 prática e provavelmente uma P2 também. Agora, tem disciplinas que não são práticas, né? E também não quer dizer que em algum momento eu não vou dar uma avaliação para vocês escrita. Não há mal nenhum. Tudo depende do objetivo, sabe? Então, assim, por exemplo, já que a gente tocou no assunto, né? Claro que a aula prática, gente, é uma aula que faz a gente, assim, mesmo que você não tenha muita habilidade para estar ali recortando, por mais... Ah, professora, a dobradura é fácil, mas a gente viu que não é tão simples assim, que vocês tiveram que estar muito atentos, porque na hora que dobrava, na hora que marcava o ponto médio, na hora... Quer dizer, parece, né? Ah, uma folha branca vai ser mole. E quando a gente vai ali na realidade, não é tão simples assim, né? Então, como que eu vejo isso? Como que eu penso isso? A gente tem que estar preparado, sim, né? Nem tudo é prático, a gente também tem teoria, né? Mas vocês também têm que estar preparados para as provas presenciais que estão por vir, quando isso acontecer. Agora, a minha P1, ela vai ser uma prova prática, e eu vou documentar isso, vou explicar a vocês como é que vai ser essa prova por aqui. Tudo indica, porque eu fiquei muito satisfeita com 95% da turma, me deu um feedback favorável no que se refere à aula do Tangram. Hoje eu já vou fazer introdução em outro conteúdo. Mas assim, eu já estou fechando as ideias aqui e a P1 vai ser sobre Tangram. Claro que eu vou explicar com calma. Semana que vem eu vou mostrar para vocês, vou abrir o documento. Olha, gente, vamos fazer a P1 desse jeito aqui, né? Ah, vai ser em grupo? Vai ser como? Professora, mas a gente tem quanto... Entendeu? Por que eu já estou pensando em... Deixa eu até confirmar aqui o negócio no calendário. Já que a gente está falando sobre isso, deixa eu confirmar aqui só um detalhe. Um minutinho só. Mas eu estou, assim, muito satisfeita. Vocês também estão me dando uma devolutiva maravilhosa, sabe? Isso é importante. Eu vi que vocês estão colocando realmente a mão na massa. E isso é, de fato, que faz a diferença. Vamos lá. Olha só. Pelo calendário, estou vendo aqui. Deixa eu até abrir aqui o outro calendário também. A gente já fala disso. Pelo calendário, eu dou aula para vocês segunda-feira, né? A nossa prova, ela vai ser no dia... Atividade... Isso. 27. Então, ó, a gente tem... Né? É verdade. A gente tem... Hoje não... Nós teremos antes 7h14. E hoje é segunda. Então, nós estamos... Então, hoje é dia 30. 31. Não, hoje são dia 30. Dia 6. A gente tem dia 6, 6 e 13. 13 e 20. Isso. Por quê? Isso mesmo. É bom que a gente já conversa um pouquinho. A gente vai ter 6, 13 e 20. Então, olha só. Dia 6... Isso. Dia 6, eu já vou dizer para vocês como é que vai ser a P1. Que vai ser uma apresentação prática por aqui mesmo. Né? Porque houve aquela discussão de voltar, mas a gente sabe já que a P1 vai ser aqui, né? No formato remoto. E aí vocês vão ter
vocês vão ter tempo. Por que que eu vou falar antes? A P1 prática não é igual à prova que abre questionário, que vocês têm 24 horas para fazer, é diferente. Vocês vão ter que se organizar, dividir as tarefas em grupo, como é que vai ser. Então, vocês têm aí, gente, mais de 2 semanas para se organizar. Eu vou anunciar no dia 6, passo o documento para vocês. Hoje a gente vai entrar num conteúdo novo, né? Vamos começar a trabalhar uma introdução à parte nova, que não diz respeito ao Tangram. Mas o Tangram, em algum momento, ele volta, sabe? Foi o que eu falei para vocês. A maioria das minhas aulas, ela vai envolver a prática. Mas hoje, por exemplo, hoje a gente não vai fazer nenhum trabalho manual. Mas a gente já vai começar aí a ter algumas ideias, entendeu? Então, já estou explicando, né? Quem chegou agora, que dia 6 de setembro eu darei as orientações por meio de um documento, eu vou postar depois no AVA também, sobre como vai ser a P1 de metodologia de matemática, sendo que a P1 vai ser no dia 27, tá? E, assim, vai ser em grupo. Depois a gente vai conversar sobre isso com calma no dia 6, quando eu anunciar. Ah, professora, estou com um problema, não quero fazer em grupo. Aí o que vai acontecer? Não quer fazer em grupo? Tudo bem, mas aí aumentar a responsabilidade, né? Porque aí vocês vão ter que ver depois de me passar. Deixa eu confirmar uma coisinha. Entenderam, gente? Então, gente, sobre datas, a gente já até, né, falou um pouquinho. Dia 6 eu explico a prova e dia 27, pelo calendário, é a P1 de metodologia de matemática. Agora, as provas de vocês mesmo começam dia 21, né? Dia 21 de setembro você já tem prova. Então, é bom que a gente já fique atento, né? Não dá mole aí. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui outra coisa. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que eu falei aqui? Eu quero dar boa noite, professor. Oi, Sônia. Boa noite, você está bem? Tudo bem. Graças a Deus. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Então, Adriana. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem. Isso aí. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar. Aqui, me confirma aqui comigo. Só para ver se eu estou confundindo com a outra turma, mas eu acho que não. Na aula passada, a gente chegou a fazer a discussão do texto do Tangram? Sim. Não, Não foi aquele que você falou para nós fazermos o quadrado com 3, aqueles questionários? Isso, não, sim. Mas na semana retrasada, eu pedi para vocês lerem o texto. A gente discutiu o texto, me deu um branco agora. discutiu sim, professora. Discutimos. Cheguei a abrir o documento, não foi? Falou a história do texto. Ah, então tá certo. Então tá tudo no esquema. Tá ótimo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. E assim, hoje, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui o documento. Só um instantinho. Hoje, na verdade, vamos conversar um pouco sobre outro recurso importante no ensino da matemática. Esse eu tenho certeza que a maioria conhece, e conhece bem. Agora, há sim uma minoria que talvez não conheça. E hoje, assim, muito mais uma conversa, uma discussão para que a gente possa... Lembra do Tangram? O Tangram, a gente começou na discussão, depois eu pedi para vocês separarem material, e foi. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do ábaco, né? O que é isso? Que instrumento, que recurso é esse? Para que ele serve? Por que ele é importante? Por que eu tenho que usar? Enfim. Claro que como é a metodologia do ensino da matemática 1, né?
A gente tem aí uma parte que é mais focada para o primeiro ano, segundo ano, entendeu? No próximo período, vocês já vão ter a metodologia do ensino da matemática 2, que aí vai aumentando um pouquinho, né? Mas tudo de fácil entendimento, nada absurdo, podem ficar tranquilos. Bom, o que acontece? Vocês já devem ter visto esse recurso aqui, ó. Já viram, gente, algum objeto desse no Um abaco SPAN? aberto, né? Já Um abaco aberto. Sim, já vi. Já viu, né? Isso. Só que não tem só desse tipo, né? O ábaco, eu vou falar para vocês o que é o ábaco, né? O ábaco é a mais antiga máquina de calcular construída pelo ser humano. Uhum. Conhecido desde... Oi, Franciane. Não, é só para falar que quando eu era pequenininha, assim, eu acho que era terceira série, quarta série, por aí, um negócio assim. A professora montou com a gente um ábaco, mas de papelão, com a caixinha, aí colocava essas coisinhas assim. Achei muito interessante. Então não é, Franciane? Ai, gostei dessa professora, hein? Então, gente, é a máquina, né, mais antiga de calcular, construída pelo ser humano, conhecido desde a antiguidade pelos egípcios, pelos chineses, etruscos. Era formado por estacas fixas verticalmente no solo. Gente, a gente olha ali todo bonitinho assim, né? Então, como é que era? Eram estacas mesmo, ali cravada na terra, no solo, entendeu? Porque isso já vem de muitos anos. Foi uma das primeiras experiências de cálculo que a humanidade pôde vivenciar a partir desse recurso, né? Digo com um recurso de aprendizagem, né? Porque os homens, desde muitos tempos, eles já iniciavam os primeiros registros, né? Isso começou no Egito, os primeiros registros de tracinhos, enfim, o que a gente já sabe. Mas o ábaco não era assim, do jeito que a gente está vendo agora, e eram as estacas cravadas ali no solo, e eles colocavam... A gente vai conhecer um pouquinho, só para dizer que não era tão bonitinho e polido como está aqui na imagem do slide, né? Em cada estaca eram colocados pedaços de ossos ou de metal, pedras, conchas, para representar a quantidade. O valor de cada peça dependia da estaca onde era colocada. Interessante, era mais ou menos assim, o povo trabalhava com o que tinha. Se era pedaços de osso, se era metal, se era pedra. O que hoje é a famosa argolinha, que vai sendo inserida, né, em cada bastão, já foram outros objetos no passado, né? E não tinha, né, gente? O que era fábrica, né? Tecnologia, não tinha essas coisas. A gente vai visualizando algo assim muito bruto, né? Muito bruto. E aí, deixa eu puxar aqui. Vamos falar da inovação dos métodos de conta, tá? A história, ela começa há cerca de 2.600 anos antes de Cristo, né? A história do ábaco. Ele era formado por fios paralelos e contas. Essas argolinhas eram denominadas contas. Ainda hoje o povo chama de contas, né? Que também são arruelas deslizantes, que, de acordo com a sua posição, representava a quantidade a ser trabalhada. Então, assim, esse aí, ó, o Suapan é um ábaco chinês, tá vendo só? Já é diferente
daquele que estava na imagem anterior. Esse na lateral, à nossa direita, o soroban, já é um ábaco o quê? Japonês. E cada povo foi aperfeiçoando, né, para que fosse melhor utilizado da melhor forma. Bom, aqui nós temos alguns tipos de ábaco. O que mais a gente vê nas escolas, tá? É esse aqui. Eu, particularmente, sabe, gente? Para quem está começando, para quem ainda não sabe manipular, quem ainda não sabe usar o ábaco, eu sugiro esse ábaco aqui, ó, da vertical, tá vendo? Esse que eu estou apontando aqui com o mouse. Mas, nossa, essas lojas que antigamente eram R$1,99, que não é mais R$1,99, vendem muito desse aqui, ó. Tá? Todos podem ser utilizados, mas é o que eu digo, para a gente começar, o interessante é o ábaco, né, na vertical, esse que eu mostrei para vocês, com as argolinhas. Vocês não vão conseguir ler esse texto, eu vou ler para vocês, tá? Porque é parte da história, então é um arquivo antigo que a gente vai aproveitando, mas depois com o slide vocês conseguem ter uma leitura melhor, mas eu vou ler para vocês entenderem. Falando ainda da história, né? Vamos ver um pouquinho, vamos entender, olha. Esse primeiro ábaco aí é o ábaco mesopotâmico, né? Lá da Mesopotâmia. Ele pode ser considerado a primeira calculadora inventada pelo ser humano, pelos babilônicos. A sua origem data de 2.700 a 2.300 a.C. O primeiro ábaco foi quase com certeza construído numa pedra lisa, coberta por areia ou pó. Palavras e letras eram desenhadas na areia. Números eram eventualmente adicionados e bolas de pedra eram utilizadas para ajuda nos cálculos. Outros povos também tiveram papel relevante na construção desse instrumento. Os cálculos eram eventualmente feitos adicionando-se pedras para auxílio de contagem. Tá? Eu estou lendo sobre o ábaco mesopotâmico. O ábaco babilônico, né? Os babilônios podem ter utilizado o ábaco para operações de adição, subtração. No entanto, esse dispositivo primitivo provou ser difícil para a utilização de cálculos mais complexos. Algumas pessoas conhecem um caractere do alfabeto cuneiforme babilônio que pode ter sido derivado de uma representação do ábaco. Por isso, esse instrumento é importante. Depois eu vou falar disso com vocês. Já era utilizado para fazer operações, subtração com sistema numérico sexagemal, e assim vai. A gente vê que cada povo trabalhava com um tipo, né? Cada povo tinha o seu. E os egípcios, né? O uso do ábaco no Antigo Egito é mencionado pelo historiador grego Crabertópteros, que escreve sobre a maneira do uso de discos, que são os ábacos. E ele falava desses discos, né? Que era oposta na direção quando comparada com o método grego. Arqueologistas encontraram discos antigos de vários tamanhos que se pensam terem sido usados como material de cálculo. Olha que interessante, gente. Né? O pessoal que estuda arquivologia, eles descobriram, né? Materiais, restos, e dentre esses materiais tinham discos antigos. A hipótese é que esses discos eram utilizados para cálculos né, na área da matemática. E esse ábaco aqui egípcio era utilizado na direção oposta se comparado ao ábaco grego. E o que é o ábaco grego? Uma tábua encontrada na ilha grega de Salamina, em 1846, data de 300 anos antes de Cristo, fazendo deste o mais velho ábaco descoberto até agora. É um ábaco de mármore, de 149 centímetros de comprimento e 75 centímetros de largura,
com 4,5 centímetros de espessura. Existem 5 grupos de marcações. No centro da tábua, há um conjunto de 5 linhas paralelas igualmente divididas por uma linha vertical, tampada por um semicírculo na interseção da linha horizontal, mais ao canto e a linha vertical única. Abaixo dessa rachadura, existe outro grupo de 11 linhas paralelas. Vocês devem estar vendo, né? A imagem dá para ver, o texto aqui está ruim. Divididas em 2 seções por uma linha perpendicular a elas. Mas, com o semicírculo no topo da interseção, a terceira, sexta e nona linhas estão marcadas com uma cruz, onde se interceptam com a linha vertical. É mais uma curiosidade, sem decorar nada. Só para a gente ver como é que foi a evolução e que ábacos eram esses. Oi, Elisa. Professora, isso era tudo na mesma área geográfica? Como eles se comunicaram para todo mundo ter a mesma ideia? Não, aí que tá. Um povo, né? Você viu aqui que a gente viu o mais antigo. Um povo, a contagem ela já é antiga, né, Elisa? Então já tinham-se os registros nas rochas, as marcações. Só que um povo começou, né? Não tinha internet naquela época, mas naquela época o que a gente tinha era um que ia de um país para outro, né? Mesmo com... a gente não consegue nem mensurar, Elisa, mas o que a gente sabe é que a informação era propagada, porém, não com tanta velocidade como é hoje, porque hoje a gente sabe tudo o tempo todo instantaneamente. Antigamente é como você diz, não tínhamos. E isso demorou. Haja vista que entre o início da utilização entre um povo e outro tem alguma diferença. Não sei se você está observando, o texto não dá para ler, mas eu estou mostrando para vocês, entendeu? Agora, a gente pega aí, assim, parte histórica, Elisa, mas tem detalhes que nem nós sabemos. Não estou falando que os arquivologistas encontraram esses discos e eles deduzem que eram para cálculos. Está me entendendo? Eu fico meio chocada com essas coisas da comunicação desses povos nessas épocas, porque as pessoas, de repente, brotavam uma ideia num lugar e todo mundo fazia e não tinha comunicação. Mas não era como é hoje. Tipo, hoje, se a Elisa criar um ábaco diferente, ela postar, a gente cria junto com você. Não é? Mas antes, não. Antes demorava. Até o outro povo descobrir o que o outro estava fazendo, né? Mas, assim, de alguma maneira, aquela ideia ia chegando aos diferentes povos. Isso é certo. Entendeu? Mas é chocante mesmo, Elisa. Adorei sua pergunta. Mas vamos lá, a gente vai vendo um pouco da história e vamos, talvez, te ajudando em algumas das suas curiosidades. O ábaco romano, né? Aí que tá, né? Eu gosto muito, gente, a gente viaja. O ábaco romano, no século XIII, era usado para atender às necessidades dos artesãos, dos comerciantes, engenheiros e outros profissionais. E a gente já começa assim, né? Para quem que essas máquinas chegavam? Bom, aparentemente, quando a gente lê a curiosidade sobre o ábaco romano, peraí, professora, para quem era dono de comércio, para quem era engenheiro, imaginem vocês sendo engenheiro naquela época, gente. Não, século XIII, Elisa. Então, a gente vê aqui que também tinha aí, né, os que tinham um poder maior, né, um poder aquisitivo, quer dizer, já tinham acesso à máquina. Como é que Mas pode, naquela né? época, né, professor, os engenheiros faziam obras faraônicas, né? Não, então, menina, não fala, é incrível. Não sabemos como, mas eles faziam. Eles eram feríssimos. E, não tínhamos os que temos hoje, aplicativos de AutoCAD, esses programas prontos para
engenheiros, arquitetos, né? Hoje, se eles souberem manusear um bom programa, eles lançam as informações que eles querem e a obra está pronta, gente. Depois... E antigamente, que não tinha isso, eu acho incrível isso. Você vê naqueles filmes bíblicos, os caras construindo, né, como eles faziam, é surpreendente. Você Mas surpreendente. Verdade. É muito bom. E aí, o ábaco romano ele era utilizado como método normal de cálculo. Era uma tábua com 8 sulcos, eles chamam de sulcos, né? Esses orifícios onde ficavam essas pontinhas. E em cada sulco inferior havia 5 cálculos, que eram as bolinhas de contagem. 4 cálculos no sulco superior. Seu funcionamento era semelhante ao do ábaco atual. E nós, brasileiros, fomos para onde? Seguimos os gregos, os romanos? Acho que a gente está bem perto dos indianos. Vamos ver isso? Bom, olha o ábaco indiano aí, ó. Criado pelos indianos por volta do século V. Adriana, só passa um pouquinho, por favor, seu slide. Subi, meu amor? Isso, obrigada. Tá, nada, mas esse aqui, tá? Tô nesse aqui, tá bom, gente? Então, criado pelos indianos por volta do século V, o ábaco indiano também era conhecido como ábaco de pinos. Nesse ábaco, cada pino da direita para a esquerda correspondia à unidade dezena, centena, unidade de milhar, e eu até pulei a unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. Quando a gente olha esse ábaco indiano, a gente tem aí tô mais em casa, porque é um ábaco que a gente, pelo menos quem já esteve num contexto escolar, no chão da escola, já deve ter visto, mesmo que não tenha manuseado. E aí a gente vai da nossa direita para a nossa esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. O que não quer dizer que tenhamos que parar aqui, porque, né, o sistema de numeração ele não para na unidade, na dezena de milhar, ele segue. Nossos números são infinitos. Mas o indiano, tá vendo como é que a gente está mais próxima, né, do indiano? Vamos ver os outros. Ábaco chinês. A menção mais antiga de um suopan, que é o ábaco chinês, é encontrada num livro do século I da dinastia, no Oriente. No entanto, o aspecto exato desse suopan é desconhecido. Tem habitualmente mais de 7 hastes. Existem 2 bolas em cada haste na parte de cima e 5 na parte de baixo, para números decimais e também os números hexadecimais. A gente também tem aí alguns suopans que vendem no Brasil também. Só que eles são menorzinhos. Bom, e o ábaco japonês, né? Que é o suroban. Um suroban é uma versão modificada pelos japoneses do suopan. Tá vendo, Elisa? Sim, sim. Tá vendo? A partir dos chineses, sempre os chineses, né? Gente, olha, é por isso que até hoje é made in China, né? Os chineses sempre lá à frente, gente, acho incrível. Então, o suroban é uma versão modificada pelos japoneses do suopan. É planeado do suopan, importado para o Japão antes do século XVI. No entanto, a idade de transmissão exata e o meio são incertos, porque não existem registros específicos. Como o suopan,
o suroban ainda hoje é utilizado no Japão, apesar da proliferação das calculadoras de bolso. Tá vendo? Os ábacos orientais dispõem de varas verticais, divididas em 2, com as contas sobre a barra tendo o valor 5 vezes superior aos das contas abaixo. Isso é interessante também, né? A gente toma o conhecimento, não é que a gente tem que dominar os ábacos, mas entender um pouco essa estrutura, né? Na verdade, aqui diz, né, que as contas sobre a barra, né, tendo o valor 5 vezes maior, né, aos das contas que estão abaixo. Então, aquelas continhas que estão na parte superior, elas valem mais do que as continhas que estão na parte inferior. Gente, olha lá os nativo-americanos, só para a gente rir um pouquinho. Nativo-americanos. Algumas fontes mencionam o uso de um ábaco chamado, vamos lembrar aqui, Nepohuatzin, na antiga cultura asteca. Esse ábaco mesopotâmico utiliza um sistema de base 20 com 5 dígitos. Gente, olha isso. Aí diz aqui, né? Os incas, né? É utilizado pelos incas. Era um sistema de cordas atadas usado para gravar dados numéricos, como varas de registro avançadas, mas eles não eram usados para fazer cálculos. Os cálculos eram feitos utilizando a ioponã, que estava ainda em uso depois da conquista do Peru. O princípio de trabalho tá vendo? Tudo desconhecido. É desconhecido. Mas, em 2001, uma explicação para a base matemática desse instrumento foi proposta. Com certeza, pesquisadores, né, a partir dos registros, do que estava guardado pelos arquivologistas, foram investigar. Mas olha como é completamente diferente, gente. Tem nada a ver com aqueles que a gente estava vendo ali em cima. E a Rússia, né? Inventado no século... Deixa eu só mexer aqui, que eu desci a barrinha de... Inventado no século XVII e ainda hoje em uso, é chamado de Scout. Este ábaco opera de forma ligeiramente diferente dos ábacos orientais. Colocam-se ambas as mãos sobre o ábaco, as contas brancas correspondem aos polegares das mãos, os polegares devem estar sobre as contas e as restantes contas movem-se com 4 ou 2 dedos. O valor das colunas está representado na figura ao lado e a linha mais baixa representa as unidades. Aí, em seguida, as dezenas e assim sucessivamente. Chegamos no ábaco também utilizado no Brasil, que a gente denomina aqui como ábaco escolar. Ele também é utilizado. Eu falei para vocês que, particularmente, eu prefiro das hastes verticais. Mas esse aqui a gente encontra muito também nas escolas, né? O ábaco escolar, utilizado numa escola primária dinamarquesa, no século XX. Em todo o mundo, os ábacos têm sido utilizados na educação infantil e na educação básica como uma ajuda ao ensino do sistema numérico e da aritmética. Nos países ocidentais, uma tábua com bolas similares ao ábaco russo, com fios mais direitos e um plano vertical tem sido comum. Então, assim, gente, esse ábaco eles denominam como ábaco escolar, e a gente encontra eles nas escolas, mas existe esse e existe aquele anterior, que é dos indianos, que eu mostrei para vocês. Baseado no nosso sistema de numeração com base 10, cada bolinha, né, e cada fio tem exatamente o mesmo valor. E cada fio tem isso aí. E utilizado dessa maneira, pode ser utilizado para representar números acima de 100. A vantagem educacional mais significante
em utilizar um ábaco é poder levar o aluno a refletir sobre o valor posicional e as regras de representação do sistema de numeração decimal. SND, né? Sistema de numeração decimal. Então, aqui a gente não vai fazer isso agora. Estou mostrando para vocês, tá? Quando a gente tem a possibilidade de desenvolver uma determinada atividade. Por exemplo, montando números no ábaco. Coloque as argolas dos ábacos no meio da mesa, em um pote ou em uma caixa. É só uma orientação. Com os olhos fechados, pegue sem contar algumas argolas. Com as argolas que pegar, monte um número em seu ábaco. Cada um da dupla deve adivinhar qual é o número que o colega representou. Registre no caderno. Essa é uma sugestão, mas a gente vai depois melhorar isso. Aí eu quero mostrar para vocês algumas atividades que são, assim, exploradas a partir, né, da utilização do ábaco. Por exemplo, mas fiquem tranquilos, tá, gente? A gente só vai dar uma olhada, a gente está na primeira aula. Professor, né? Vamos lá, aqui é uma orientação mesmo. Para a resolução das operações utilizando o ábaco, nesse primeiro momento, realize operações de adição sem reagrupamento, ou seja, sem reserva nas dezenas. Para tanto, cada criança deverá ter 2 ábacos para representar os 2 números da soma. O ábaco A representa, por exemplo, o número 35. E o ábaco B, o número 24. Vamos ver se vocês conseguem visualizar comigo. Espera aí. Ali, ó. Presta atenção, hein, ó. O ábaco A está aqui. Unidade dezena. Quantas dezenas eu tenho no ábaco A? 3. Quantas unidades? 5. Então, eu tenho 3 dezenas e 5 unidades. Que número é esse? 35. 35. Abaixo desse ábaco, nós temos quantas dezenas? 2. Quantas unidades? 4. Então, a gente tem 35 e 4. O que foi feito no segundo passo? Olhem agora no meio, tá, gente? No segundo passo. Lembra das 5 unidades que estavam aqui em cima, no primeiro passo? Sei. Eu peguei a primeira bolinha, trouxe para baixo, no segundo ábaco. Fui trazendo, ó, unidade com unidade. Eu peguei as 5 argolas e desci. Então, elas sumiram daqui e vieram todas para o ábaco de baixo, tá vendo? Então, eu tinha 5. Acrescentei aos 4, agora eu tenho quantos? 9. Tá? E no terceiro passo é o acréscimo das dezenas, porque as unidades já foram feitas. Né? Era 5. Com 4 passou a ser 9. Até então eu não tinha mexido com as dezenas, tá vendo? Permaneceu 3, permaneceu 2. No terceiro passo, eu já tinha os 9, né? Mas o que a gente faz? Junta os 3 da dezena com os outros 2. Pega essas 3 argolas e desce 1, 2, 3. O que era 2 vai virar o quê? 5. 5. Mas, professora, a gente precisa ter esse trabalho todo? Não, gente, eu estou só mostrando para vocês que quando a gente soma com as argolinhas do ábaco, é unidade com unidade, dezena com dezena. Tá vendo embaixo? Represente as parcelas. Depois, reúna as unidades. Depois, reúna as dezenas. A sua aula está acabando? Não. Chovendo aí, gente? Agora não. Nossa, Choveu muito de tarde.
Aqui em deu- Caxias, onde eu moro, tá chovendo muito. Aqui abriu agora, de repente, começou a chover. Vamos ver a segunda atividade. Fiquem tranquilos, tá? É só para a gente começar a ver. Como é que a gente usa isso? Só que aqui está desenhado, não é? Com o ábaco na mão, é outra história, porque a criança está manipulando. Está tirando a argolinha e está transferindo para o outro. Vamos ver essa daqui. Professor, agora realize operações de subtração sem reagrupamento, ou seja, não há dezenas. Cada criança deverá ter 2 ábacos para representar os 2 números. Ábaco A, 77. Ábaco B, 51. Então, o ábaco A representa o 77 e o ábaco B, 51. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, vamos ver aqui, ó. Quais eram os números mesmo? Vamos olhar ali, ó. 77 e 51. Vamos olhar? Então, vejam. Primeiro passo. Peguei as argolinhas e botei 77, não foi? Então, ó, unidade, dezena. 7 unidades, 7 dezenas. Todo mundo está visualizando isso, gente? O número aqui, ó. Sim. Ó, a continha era 77 menos 51. Então, o 77 está representado aqui. Beleza. Eu com 2 ábacos. Por enquanto, o ábaco B ficou parado. Beleza. Só que aí, eu tenho que diminuir quanto de 77? 51. Então, na verdade, do 7 vai sair 1, não é? Isso. É. Então, aí o que eu faço? Eram 7. Eu pego uma argolinha aqui e desço. Porque 7 tira 1, não é isso? Aí aqui eu já não tenho mais 7. Eu fico com quantas argolinhas? 6. Beleza. Então, eu realizei a conta da ordem das unidades. 7. Tirou uma argolinha. Aí eu olho para o terceiro passo. Ficou 6. Mas não é só isso, porque falta diminuir as dezenas, não é verdade? Isso. A gente precisa diminuir as dezenas. E aí, eu pergunto para vocês. Eram 7, não foi isso? Eram 7 dezenas. Mas eu tenho que tirar quanto das 7? 5. 5. E aí a gente desce 5 argolas, olha lá. Era 7, desceu 5. Eu fiquei com quantas argolas na dezena? 2. Na unidade? 6. Então, a gente fica com que resposta? 26. Aí você já está pensando, ai, professora, mas isso demora. Acalme o coração. A gente está tentando visualizar por aqui, por enquanto, como é que funciona quando a gente trabalha com 2 ábacos, tá? Até aqui, podem perguntar. Para mim está tranquilo. Para mim está tranquilo. Todo mundo aqui, deixa eu só dar uma interrompida rápida. Todo mundo aqui já tinha ouvido falar no ábaco? Sim. Tem alguém que não sabia que o nome era esse? Ou que achava que era brinquedo? Só para ouvir vocês. Eu Inclusive, não o professor, sabia e nunca tinha visto. o professor de informática falou nele no ábaco. A primeira calculadora. Vocês não lembram, não? Exatamente. Isso mesmo, Juju. Caiu até na prova. Caiu na prova. Olha! A gente lembra. Então, imaginem Primeiro vocês. período. Imaginem vocês, do ábaco ao computador, à calculadora. Quantas mudanças, quantos processos de transformação, não é verdade, gente? Mas quem falou que nunca tinha visto? Eu. Eu quem? Maria José. Quem mais? Eu achava que era brinquedo. Quem falou? Oi, Mayra, tudo bem? Eu achava que era brinquedo, eu ficava pegando para brincar. Dá para fazer conta, Mayra, com ele. Mas eu não usava muito. para fazer conta, não. Eu usava para brincar mesmo. Ai, Eu acho que eu já vi também, eu imaginava que era brinquedo, eu já cheguei a ver. Não, é uma forma prazerosa que pode se fazer conta.
se nós passarmos para os nossos alunos que é um brinquedo, eles vão fazer conta brincando. Então, vai ser igual esse, esqueci o nome agora, que está super na moda, que é as bolinhas. Esqueci o nome, gente. Coptop. Sei lá. Vira febre. E aí, tem uma professora que ela se irrita com o barulho. Aí eu fiquei com a turma, eu não sabia disso. Aí eu simplesmente falei, gente, eu vou fazer continha. Olha que legal. Aí mostrei a forma, que foi até sugestão da aula que nós tivemos, que foi a Mariana, que trouxe, né? E falou. Aí eu aprendi, não, escuto, né? Porque a gente vai aprendendo mesmo. E eu levei para a escola. Aí depois chamei a professora e pedi desculpa, porque aí alguém, depois de eu falar, a professora não gosta desse barulho, não. Uma turma de 5º ano. Emiliana, mas esse POC, vamos chamar de POC só para saber, ele existe com barulho? Não, ela se irrita. Imagine várias crianças, ele faz um barulhinho. Tá. Quando você aperta a bolinha, faz aquele traque. Um barulhinho que é até gostoso, né? Só que ela se irrita. Porque também, de repente, ela não ouviu, né? Que poderia fazer continha. Para ela era só um brinquedo. Entendi. Que aí, às vezes, a gente não se atualiza, né? Ela já é uma pessoa de idade, aquela coisa toda. E aí eu fui e falei com ela, pedi desculpa e falei, poxa, ainda falei que foi você, tá? A minha professora de matemática, porque nós já comentamos com isso na sala, ela falou que é um jogo, no caso, é a febre que está no momento que nós temos que aproveitar a parte boa. Verdade. Pelo menos as crianças conseguem fazer continha. Em vez de contar no dedo, ela vai contar nas bolinhas. Verdade. À medida que vai afundando, né? Eu perguntei, porque assim, aqui em casa ainda não tinha, né? Meu filho tem 4. Mas nós passamos numa farmácia dessa e tinha um, claro, esse não é aquele mais, como é que se diz? Sofisticado, mas pagou caro. Menina, era um de silicone. É silicone? Acho que aquele. Eu achei caro. Assim, então, vai no shopping, você acha por R$ 5,90, R$ 9,90 em vários tipos. E tem o quê? E na Shopee chegou, professora. Oi, Elaine? Eu encomendei na Shopee, mas até hoje ainda não chegou. Mas é Shopee. Que Shopee, gente? É um aplicativo que você compra pelo celular. Gente, estou passada. E é tudo muito barato. Deixa eu anotar. Mas a Shopee é Brasil ou é Maricá? Vem até da China. Vem da China, vem de todo mundo. China, Brasil, todo quanto é lugar, professor. O que acontece? De repente não chegou, foi a Elaine que falou, porque, Maricá, nós estamos, infelizmente, tendo problema com o correio. Muito. Já saiu até na lei seca. Tudo que eu compro chega, porque eu coloco para receber, meu marido coloca no trabalho dele, que é em Itaipu. Menina, chega assim, eu comprei um livro que a Gabi indicou, aí eu queria ler ele, em 2 dias chegou. A minha filha comprou 4 livros para ela e eu comprei esse. Eu também chegou, compro. assim, em 2 dias. Mas é um lugar, realmente, Maricá está tendo problema com o correio. Verdade. Até hoje eu tenho uma encomenda, comprei, era um objeto bem pequenino, né? Que eu até uso nas aulas de matemática com os alunos, depois eu até vou mostrar para vocês. Não chegou, não. Mariana, Marcela, no caso, ela como é que posso dizer? É sócia, entendeu? Porque ela compra todo dia na Shopee. Entendi. Compra muito. Então, e ela que me indicou. Tô ligada. Mas aí eu teria que criar um jeito para que chegasse, porque também não tem chegado nada aqui em casa, não, gente. Mas, enfim, Shopee, SHO, é assim? SHO? No final. Tá, adorei a dica. E mais alguém não estava sabendo ainda do Abaco? Mais alguém? Que não viu, está sabendo agora? Eu via, mas eu não sabia que servia para isso também. Já conhecia, mas eu não sabia.
Nunca teve aquela curiosidade? Gente, por que que essas argolinhas escorregam aqui, hein? Né? Professora, como eu nunca tive muita coisa com a matemática, eu ficava assim, gente, como que se ensina matemática com esse monte de bolinha aqui para cima e para baixo? Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, então, dou uma paradinha rápida, vocês dão uma descansada, uma aguinha, um banheirinho, e a gente volta aí, pode ser? Maravilha. 15 para as 9, combinado? Beleza. Beleza. Ai, gente, muito bom. Vou dar pause aqui para poder não ficar extensa, da outra vez eu esqueci. Estão aí? Eu estou, professora. Tá ótimo. Deixa eu ver se o povo está voltando. Oi, professora, eu tô aqui. Tá, beleza. Tô aqui, professora. Tô na cozinha, mas tô aqui, tá? Tá, beleza. Estou aqui, Adriana. Também estou aqui, professora. Uhum. Tô aqui, professora, também. Vocês estão me lembrando, um dia desse numa turma, eu tô falando, o pessoal super participativo, né? De repente um silêncio, falei, gente, eu vou passear na sala. Lá fui eu. Quase 60 alunos, lá vou eu. Falei, fulano, e professor, tá querendo pegar a gente de surpresa? A gente está aqui. Eu falei, então tá. Então é porque tem dia que a gente está mais cansado, né? Mas vocês estão aí, ó, que beleza. Vou dar sequência aqui. Mas, Adriana, mesmo cansada, a sua aula é prazerosa. A gente tem prazer de ficar na sua aula. Ai, gente, ouvir isso me faz tão bem. Que bom, graças a Deus. E olha que hoje a gente nem está manipulando ainda, hein? A gente está só, né? Fez chamada toda? Não entendi, amor. Fez chamada toda? Não entendi. Você fez chamada? Não, meu amor, eu tô com a minha tabelinha aqui, mas para não demorar, terminando a aula, eu pego a gravação, né? Porque eu fico esperando o YouTube rodar e já fico preenchendo. Eu tenho feito isso. Que aí eu vou olhando pelo vídeo, né? Pela gravação, todo mundo que está aí já registro, tá? Ainda bem que você falou, que eu esqueci de colocar lá, vou colocar agora. Mas eu tenho feito isso, até porque eu, não nessa turma, teve uma outra turma que eu fiquei com uma dúvida, e aí eu acabei tendo que ir na aula mesmo. A gravação não tem erro, né? Porque o povo vai aparecendo, vai estar ali, ou falando, ou na câmerazinha. Gente, será que está todo mundo aí, gente? Deixa eu voltar aqui para ver. Oi, Adri, estou aqui. Estão aí, né? E aí, quando a gente pensa no ábaco, a gente tem aí algumas atividades, né? Que os professores, normalmente, eles nem todos utilizam o ábaco assim, manipulando, levando o aluno à manipulação do objeto. Alguns trabalham alguns exercícios que já são assim bem antigos, né? Mas tem ali o desenho, porque é assim, se o aluno não tem argolinha com material concreto ali, ele, ao invés de encaixar a argolinha, ele vai pintando as bolinhas em cada haste. Então, uma coisa que a gente já tem que, né, parar para refletir aqui. Quando a gente olha na letra A esse ábaco, quais são as ordens que a gente vê aqui? Vamos ver, ó. Unidade, dezena e centena. Dezena e centena. Por falar nisso, antes de continuar, eu vou fazer outra coisa. Me surgiu uma ideia aqui, peraí. Peraí que eu quero saber como vocês estão nisso. Só um minutinho. Só um instante. Deixa eu abrir aqui 1 ano para abrir o documento, socorro.
Pronto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Espera aí. Por exemplo, gente, eu abri um documento em Word aqui, tá? Só para eu ter noção de entendimento, porque como a gente está falando no Abaco, o Tangram, ele puxa mais para a parte geométrica, né? Os conhecimentos de geometria. O Abaco, ele vai muito pela aritmética, né? Pelo sistema de numeração. E a gente tem que ter base, tem que ter noção do mínimo. Então, se eu falo assim para vocês, olha lá, ó, vou botar aqui assim. Eu vou até aumentar a fonte para ajudar. Vamos lá. Se eu perguntar assim para vocês, gente, como que eu leio esse número? Não. 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões, 851.436. 851.436. Então, uma das mais... Veja, eu estou fazendo isso aqui com vocês agora, porque uma das dúvidas que eu percebo que os próprios alunos, vocês sabem que eu trabalho com educação básica também. Tem alguém com o microfone ativado aí. Uma das dúvidas que eu percebo que os alunos chegam no Fundamental 2, ainda no 6º, 7º, 8º ano, é dúvida na leitura de número. Sabe? Ah, professora, mas é que a senhora aí não colocou pontinho. Mas no fundo, o número, ele não tem ponto. O ponto a gente coloca para ter entendimento sobre a leitura do que nós estamos lendo. Então, qual é o macete para quem tem dúvida e não é vergonha nenhuma ter? Melhor a gente conversar aqui do que permanecer da mesma forma. O esquema é o seguinte... separar por unidade, dezena e centena, não é isso? É, mas às vezes as ordens ultrapassam as centenas. Então, a gente agrupa da nossa direita para a nossa esquerda, de trás do número para frente dele, de 3 em 3 ordens. Qualquer número, por maior que ele seja, tem que ler o número. Vocês não sabem como vão fazer essa leitura. O que eu faço? Vem, ó. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Quer dizer, professora, agora a gente já começa, porque eu estou conseguindo compreender o número. Veja, nós estamos falando de números inteiros. Nós ainda não estamos falando de números fracionados, ou, por exemplo, da nossa moeda real, que tem os centavos, do número quebrado, número decimal. Está falando de números inteiros. Oi, Mayra. Para ajudar, pode fazer a pontuação mentalmente, né? Pode. Eu aprendi desse jeito e faço até hoje. Pode. Esse pontinho que a gente coloca não é para permanecer no número, é só para ajudar na leitura dele. Então, por isso, alguns não colocam um ponto, só mentalizam. Mas é aquilo, cada caso é um caso. Então, por exemplo, no caso desse número aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas vamos lá. Nossa Senhora, aí foi grande demais. No caso desse número aqui, claro, a gente colocou um pontinho, né, para facilitar, e a gente percebeu que esses 3 aqui ficaram agrupados em uma classe, né? Esses outros 3 aqui ficaram agrupados em outra classe, e esses 2 aqui em mais uma classe. Beleza, show. Bom, aí, de trás para frente, da nossa direita para a nossa esquerda, a gente tem... Qual é a primeira ordem de um número? Unidade. Unidade. Depois... Dezena. Dezena. Centena. Centena, né? Unidade, dezena, centena. Professora, está faltando. Tem os outros. Vamos tentar entender isso. Unidade, dezena, centena. E agora? Unidade de milhar. Unidade de milhar. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Dezena de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Centena de milhar. Deixa eu diminuir a fonte para conseguir... Beleza. Ué, vou até inserir outra linha aqui. Vamos lá, hein? Vou mesclar isso aqui. Vou mesclar aqui também. Então, agora vocês me ajudem aí. Unidade, dezena, centena, né? Vocês sabem o nome dessa classe? Simples. É a classe das unidades simples. Unidade simples. Isso, beleza, vamos lá. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Que classe é essa? Milhares. Isso. E aqui, gente, o 5 é o quê, hein? Unidade de milhão. Isso. Milhões. Unidade. Milhões. É milhão porque é uma só. Vou até botar... Deixa eu destacar mais, para ficar mais fácil. Espera aí. Unidade de milhão e depois? Dezena de milhão. E aí... Oi. Então, aqui... Oi, amor. Então, aqui, a gente tem que classe? Classe 2? Milhões. Milhões. Beleza. Então, a gente tem um número. Para que eu pudesse ler esse número, eu fui de trás para frente. Assim, primeira ordem. Ah, tem isso também. Isso é para fazer. Vamos fazer direito. Espera aí. Tirar isso daqui. Vou vir aqui. Olha só. Ó, aqui a gente tem primeira ordem. Ai, deixa eu diminuir a fonte, gente, só um minuto. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, não é isso? Depois, aí vai, né? Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem.
Depois, Ah, tá. sétima ordem. Ai, oitava ordem. Ah, professora, cada algarismo ocupa uma ordem? Sim, da nossa direita para a nossa esquerda. E aí, é o que eu falei para vocês, ó. Só. Olha só, hein? Aqui, primeira classe. Segunda classe. Terceira classe. Estão acompanhando aí? Então, vamos lá. Esse número é formado por quantas ordens? 8. 8 ordens, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira, até a oitava ordem. Então, esse número ele tem 8 ordens. A cada 3 ordens, a gente tem uma classe. Gente, me entendam, por favor. Tudo que eu fui fazer a leitura do número lá no Ábaco, eu lembrei que eu não fiz uma sondagem com vocês sobre essa parte aqui. Então, dei uma pausa lá e vim aqui. Quem tem dúvida, não é problema, porque tem muitos professores que têm dúvida em detalhes, que passa. Às vezes as pessoas, eu só tenho que saber fazer as contas. Aí tem alguns conhecimentos que a gente vai deixando de lado e quando vê, esquece. Então, vamos nesse número. Eu tenho aqui 8 ordens. A cada 3 ordens, ó, a primeira ordem é das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem, centenas. Formam a primeira classe do número. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem formam a segunda classe do número. Sétima ordem, oitava ordem, mesmo que não tenhamos completado 3 ordens, mas eles fazem parte de quê? Da terceira classe. Terceira classe. Então, esse número, ele tem... Gente, eu estou falando com vocês como se eu tivesse... Me entendam. Quando a gente trabalha metodologia, eu gosto muito de fazer esse exercício empático, de pensar que vocês são os alunos que estão me ouvindo. Porque aí a gente acaba desenvolvendo essa didática, sabe como? Então, assim, às vezes vocês devem estar pensando, ai, professora, mas a gente sabe isso. Mas o que a gente está trabalhando nessa disciplina? Não é o como? Não é, ó, eu não estou nem manuseando material, nem trabalhando com concreto. A gente só abriu uma tabela aqui a partir de uma questão lá do Ábaco. E eu estou aproveitando a aula para acrescentar. Porque da mesma maneira que eu tenho gente aqui que já trabalha em escola, tem gente que nunca teve experiência. E se essa pessoa não teve experiência e só aprendeu lá atrás quando estudava, eu preciso retomar. Então, eu peço até a compreensão, né? Que às vezes o que aos olhos de um é simples demais, aos olhos do outro eu preciso aprender. Oi, Mayra. Posso te deixar feliz, professora? Feliz? É. Pode. Pela primeira vez eu entendi isso aí. Tá vendo? Obrigada, Mayra. Tá vendo? Mas gente, porque a gente tem um mecanismo, acaba sendo meio que no automático. Tá ali o número, papapá, mas a gente não tem ideia. Então, se eu ganho esse número na loteria, eu não sei ler o número? Aí vocês vão dar um jeito de aprender, não vão? Rapidinho eu vou aprender. Meu bem, porque tem tanta ordem que a gente vai dizer assim, pouco não é. Pouco não é. É dinheiro para parar de trabalhar e ficar rendendo. Né? Então, assim, obrigada, Mayra. Assim como você, outros também têm essas dificuldades. E o que não pode é a gente sair de uma disciplina dessa... como é que posso dizer? Sair de uma disciplina dessa do mesmo jeito que entrou. Então, assim, eu estou aproveitando um gancho, estou fazendo um gancho, na verdade.
Então, eu tenho esse número formado por 8 ordens. Cada algarismo é uma ordem do número. E a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Tá? Então, esse número ele é formado por 8 ordens e 3 classes. Professora, quantas classes, quantas ordens podem compor o número? Não sei. Muitas. Gente, os números, eles são infinitos. Tá? Os números naturais, eles são infinitos. A gente não tem como parar de contar. Senão a gente vai envelhecer e não termina. Entendeu? Uma outra coisa importante. Vamos ler esse número? Vamos lá, me ajuda aqui. A primeira classe é a classe que tem qual nome? Unidade simples. Unidade simples. A segunda classe é chamada de quê? Milhares. E a terceira classe é chamada de? Milhões. E aí as coisas vão ganhando sentido. Porque a primeira classe é formada pelas 3 primeiras ordens, né? E aí você vai seguindo, ó. A quarta e a quinta, a sexta ordem compõem. Se eu perguntar para vocês, qual é o número de sexta ordem? Qual é o algarismo que representa a sexta ordem? 8. Qual é o algarismo que representa a sétima ordem? 5. Tá? Oi. Então, aí o que vocês têm que ver? Esse número aqui tem um nome, né? A gente tem que ver como que a gente lê esse número. A primeira dica é, se eu sei que a maior classe dele, qual é aqui a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é a 8ª, porque é a última, tá? E qual é a maior classe que tem aqui? A terceira classe, que é a classe 2 milhões. Pronto. Eu posso até não conseguir identificar o número de cara, mas se eu sei que a última classe, né? Primeira na hora de ler, né, gente? Mas última que eu digo quando a gente vai da direita para a esquerda. Se eu sei que a classe que compõe a 7ª e a 8ª ordem é a dos milhões, eu já sei que quando eu começo a ler esse número, eu começo alguma coisa milhões. Isso ajuda, né? Então, por exemplo, 25 milhões. Os milhares, a gente não lê milhares. Quando a gente tem aí milhares de dinheiro, a gente diz o quê? 1000. Né? Então, o milhar é a partir da noção de 1000. Milhar é 1000. Só que o nome da classe é milhares, mas quando a gente lê, é 1000. Então, por exemplo, 25 milhões... 51 mil e 436 em nossa conta. Se a gente aprende a ensinar, né, professor? Exatamente, gente. Tô rica, professora, vou embora. Vou pegar o vermelhinho e vou embora. Ah, não vai embora não, meu bem. Primeiro vai pagar um jantar para a turma toda, né? E A chuva chegou aqui, junto. um dilúvio. Ai, gente, então. A partir de... Oi, Emiliana. Tô falando, a chuva chegou aqui, um dilúvio aqui em Santa Paula. E aqui parou, Emiliana. Estava aqui, agora parou. Aqui está chovendo. Jacaroá. Então, gente, então é isso. Aí vem outro desafio. Se eu recebo esse valor na loteria, né? Como é que eu escrevo esse valor? Aí a gente começa lá, né? Vamos lá. 25.
milhões, 851.436 escrevi errado. 436. Não é isso, gente? Isso. Então, para que serve entender o nome da classe? Para me ajudar a escrever. Que número é esse? Tudo bem que hoje a gente nem quase usa cheque mais, né? Ou até usa, tem gente que prefere cheque. Mas é tanto crédito, cartão, crédito, débito, crédito, que o cheque mesmo, tadinho, está ficando de lado, né? Mas ainda assim, é necessário saber e procurar escrever da maneira correta. Entendeu? Olha o processo que eu fiz até chegar à leitura do número, a escrita por extenso. Tá, gente? É isso que eu queria. Eu vou voltar lá nos slides, mas eu queria retomar um pouquinho isso com vocês. Que um número, ele é formado por ordens e classes. A cada 3 ordens, nós compomos uma classe. E quando a gente não sabe ler o número, da nossa direita para a nossa esquerda, vai botando de 3 em 3 um pontinho, porque ajuda muito. Não é que o número tenha ponto, mas a gente coloca o ponto para ajudar no entendimento do que está lendo. Tranquilo, gente? Posso seguir? Era isso mesmo? Todo mundo entendia? Mayra falou que não, né? Todo mundo entendia isso aqui muito bem? Foi desnecessário? Oi, amor. Eu agradeço porque eu tive uma matemática muito deficiente, né, na época da escola. Saber ler, eu até conseguiria ler, mas essa questão das classes, nada disso eu aprendi. Eu imagino. As ordens... Para mim foi ótimo, Adriana. Então, eu não lembrava de quase nada. Então, foi muito bom. Eu aprendi muito bom mesmo. essa questão, até para saber entender o ábaco, porque, assim, quando a senhora começou a explicar, eu estava acompanhando o raciocínio de como funciona. Mas agora, com certeza, depois dessa aula que a senhora deu, eu vou entender de uma forma melhor. Que bom. Porque o que acontece, Ana Paula? Tem gente a gente relembra, né? Sim, Eva. Tem gente aqui que tem filhos. Então, por ter filhos na idade, por exemplo, o 1º ano, 2º ano, está ali ajudando a criança e está sempre relembrando. Agora, se não tem filho, se não ajuda ninguém, se não está na escola, esquece, gente. Então, assim, isso aqui é fundamental. A gente tem que entender como é que se compõe um número do sistema de numeração. Que ele é formado por ordens e classes, né? Que a gente tem a ordem de grandeza, que é sempre a última a ser considerada. Isso porque a gente parou nos milhões, né? Mas se tivesse mais ordens, a cada 3 seria o quê? Bilhões, trilhões. Só que, gente, isso. Mas como no nosso sistema a gente não usa, no máximo a gente vai aos bilhões e está muito bom, sabe? É isso. Eu queria relembrar e acho que, embora a gente não use muito acima disso daqui, mas todo conhecimento nunca é demais, né? Tudo que vem para somar. E, de fato, outra coisa que eu quero sinalizar para vocês imaginem vocês, eu estou trabalhando a metodologia da matemática. Amanhã vocês são chamados para assumir... Quem nunca trabalhou aí? Vou dar aula para o 2º ano. Não é bom a gente relembrar, ter uma ideia? E aí, quando a gente abre o livro, abre o material, poxa, eu vou ficar mais firme nisso, vou ter segurança, sabe? O que eu mais conheço é aluno que diz, professora, a gente não tem muita técnica da leitura, porque na hora eu me perco. Aonde é que está o ponto? Tem gente que começa a marcar da nossa esquerda para a nossa direita, está errado. É o chamado de trás para frente do número, né? Da direita para a esquerda. Senão a gente marca errado. Se a gente começasse aqui, 2, 5, 8 pontos, já estaria errado.
Eu até pensei em lhe fazer essa pergunta. Por que não da esquerda para a direita? Eu ia te Sabe por perguntar quê? isso. Sabe por quê? Acompanha meu raciocínio, Maria José. Aham. Para que eu tenha 2 milhões de reais, eu preciso ter 2 milhões de vezes R$1, concorda comigo? Então, Vou ter que trabalhar 400 mil anos. Então, os 2 milhões, eles só existem porque eu juntei 2 milhões de vezes R$1, concorda comigo? A gente era muito mais organizado. A gente não deixava Então, a gente parte do simples... A gente está com uma conta de cartão que parece que são todo Tem áudio aberto. Então, vamos torrar, vamos gastar. Rosângela. Ele não quer pagar. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Pelo amor de Deus, estão ouvindo a conversa. Deixa eu desativar Ela aqui. não percebeu. Isso, então. Para ajudar a colega, né? Daqui a pouco a gente está sabendo aí, ó, tudo. O que acontece? A Ana rindo, a Ana se acabando ali, né, Ana? Ai, meu Deus. Aqui, gente, o que acontece? Eu estava falando para Maria José. Eu só tenho, exemplo, para eu ter R$100, eu tenho que ter o que primeiro? R$1. De um em um eu vou formando 100, não é verdade? Por isso que a gente vai do de trás para frente, porque primeiro eu tenho a unidade. Aí, quando eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Aí, quando eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Por isso que é... Oi, Maria, não estou te ouvindo, não. Pode ativar. Não, Maria, está desativado, Maria. Por isso que é da direita para a esquerda, aqui no início, né? Exatamente. Do menor para o maior. Da menor ordem para a maior ordem. Para a maior ordem. Isso. Entendi. Aí. Entendeu, Tá? amor? Quem dera, né? Se tudo começasse da maior ordem, imagina. Imagina, gente. Aí... É legal, mas foi uma pergunta muito legal, né? Que te clareia bem mesmo a situação. Com certeza, e é importante perguntar, né? Para a gente não ficar com essa. Não cabe mais. Esse aqui é o momento. A gente não está numa aula de matemática do ensino médio, a gente está numa aula do como, né? Do método, da maneira para a criança. Mas aí, quando você fez a divisão, né? Aí eu entendi, mas eu fiquei aqui, né? Mas me passou pela cabeça essa pergunta. É isso aí. Entendeu? Então, deu uma melhorada, né? Muito. Então, ótimo. Tá legal, tá? Ótimo. Obrigada. Então, nada, vou voltar lá agora. Como diz uma aluna, acho que é do 5º período, professora, a senhora é dessas. Se a senhora olha e percebe que a gente está um pouco perdido, aí a senhora dá um jeito. Ai, não consigo. Vamos lá, então, ó. Aqui, beleza. Olha só, a gente só está vendo aqui alguns exercícios, né? Exercícios tradicionais mesmo. Olha lá, da esquerda para a direita. Professora. Oi. Emiliana pediu para aceitar ela, que ela caiu. Ué, ela mandou aqui de novo? Acho que sim, que ela mandou lá no grupo da gente. É que não está aparecendo aqui. Agora apareceu. Obrigada, amor. Obrigada. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro ábaco, quantas argolinhas a gente tem nas unidades? 2. Tá vendo? Aí a gente vai colocando, ó. É assim que a gente pede para o aluno fazer. Da direita para a esquerda, começando pela unidade. Vamos colocar os algarismos? Quantas argolinhas nós temos na unidade? Eles vão falar o quê? 2. Aí ele vem aqui e bota o 2. Quantas argolinhas a gente tem na dezena? 1. Vem aqui e coloca 1. Quantas argolinhas a gente tem na centena? Nenhuma. Coloca 0. Aí sim. Agora fala para a tia Adriana, que número vocês estão visualizando aqui? 12. Né? Então, assim, se for na observação, o exercício está aqui, eles vão representando. Professora, mas aqui ainda não é nenhuma conta de mais e menos com ábaco. Não.
É representação do número no ábaco. Se são 2 unidades, 2 argolinhas. Se é uma dezena, 1 argolinha. Se não tem centena, nenhuma argolinha. Olha a letra B. Quantas unidades nós temos na unidade? Quantas unidades nós temos? Nossa Senhora! Quantas argolinhas nós temos na unidade? 4. 2. Letra B. não. 2. Coloco 2. Dezena. Nenhuma. Coloco 0. O que é o 0? É a ausência de unidade. Quantas na centena? Uma. Aí está aqui o número. Agora fala para a tia Adriana, qual é o número formado? E assim vai. Né, gente? 102. E aí os outros também, tá vendo? Ó. Oi, Ana. No caso, eu ia até perguntar, porque na primeira apareceu o 0, por mais que fosse 12, tinha o 0 na frente. Para criança, isso facilita o 0 permanecer se for 20 ou 30. Olha só, quando a criança começa, é bom ela deixar o 0. Vou te falar por quê. Claro que a gente sabe, tem até um ditado popular, né? Eu nem gosto dessa expressão. Você é um 0 à esquerda. Por que existe esse ditado popular? Porque o 0 à esquerda, né, sem nenhum número ou vírgula, paradinho assim, ele não vale de nada. Então, aqui é 12. O 0 serviu para quê? Se eu estou vendo 12 de todo jeito. Só que a criança que está iniciando, se você fala assim, não precisa colocar. Quando chega num 102 da vida e não tem a unidade, a gente corre o risco dela não colocar também. E aí fica 12 de qualquer forma. Isso. Então, no início, a gente pede para a criança colocar um zerinho. Depois que ela vai amadurecendo, aí, tia, não precisa não, né? Não, porque ele está à esquerda do número. Agora, quando for no meio, precisa. Né? Quando for na ordem das unidades também. Entendeu, Ana? Porque, assim, é a maneira como a gente vai orientando eles mesmo. Por exemplo, deixa eu ver só. Letra C. Olha aí, letra C. Quantas argolinhas nas unidades? 0. Letra C. 4. 4, isso. Nas dezenas? 1. Nas centenas? 1 também. Então, que número é esse? 114. Esse número é formado por 4 unidades, 1 dezena e 1 centena. Se a gente parar para ouvir a leitura do número, olha, gente, presta atenção. 114. Quando eu leio 100, eu já estou vendo que já vem da casa das centenas, porque 100 é 100. Não é, não? 114 é o 100 mais 114. Então, eu já sei que eu só vou até a ordem a ordem das centenas, né? E isso tudo também, gente, assim, é exercício, é atenção, é foco. Olha aqui esse outro na letra D. Quantas unidades a gente tem? Nenhuma, tia, aí eles vão responder. Então, vocês vão botar qual algarismo? 0. Quantas unidades a gente tem na dezena? 7. Centena? 3. Tá vendo, Ana? Que tinha que ter o 0, tá vendo? Que número é esse? 370. Aí, olha esse aqui, olha esse aqui. Normalmente as crianças erram, olha aqui. Olha a letra E. Olha a letra E. A partir da pergunta da Ana também. Olha aí, ó. Quantos tem nas unidades? 0. 0 argolinhas. Nas dezenas? 2. E nas centenas? 0. Imagina se eles não colocarem o 0, o que vai acontecer? Vai ficar o quê? Só o 2, né, gente? Tá errado. Por que tá errado? Porque são 2 argolinhas, mas são 2 na casa das dezenas. E 2 dezenas, o que é, gente?
20, né? Alguém quer perguntar enquanto isso? Só falar, sou todo ouvidos. Depois do quadrinho facilitou bastante, professor. Facilitou, né? Imaginei. É por isso que eu falo. Vocês sabem que eu dou aula de matemática, mas eu também sou pedagoga, né? Então, por isso que eu pego disciplinas pedagógicas também. Quando eu vou seguindo com a matemática, que eu percebo que está ali, a pedagoga grita, ela diz assim, sai daí, menina, volta lá, porque eles não entenderam aquela parte ainda. E é isso que a gente faz, né? É ajudar no entendimento, na construção do conhecimento. Ah, nem falei, o outro é 100, né? Mas vocês já viram aqui, né? Porque tem uma argolinha na haste da centena. Então, uma centena, 100. Por exemplo, gente, uma pegadinha aqui, um exercício. Olha aí, ó. No ábaco abaixo, tem uma coisa aqui. 7. Acho que faltou uma alternativa aqui, mas não tem problema não. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Qual foi o número representado por Cristina? 71.710.357. Letra D. Letra D. Letra D. Todo mundo visualizou isso? Letra A, não, professora. Ah, não, é 7. 6. É 7, é D. Letra D. Tá faltando, porque a unidade é 7, não? 6, 7. Tá certo. Letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 701.357. 710.357. Professora, 1 é 10. 71. 710.357, não é isso? 710.057. Viram que na hora da leitura pegou para alguns? Ó, olha aí, ó. 700 é a letra D de dado. Vamos lá. Quantas ordens tem esse número? 2. 6. Cada né? Unidade, dezena, cada uma ordem. Cada haste é uma ordem. 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6 ordens. Qual é a ordem de grandeza nesse número? 7. Milhar. 7, que é a centena de? Milhar. Beleza. Quantas classes tem esse número? 2. 2 classes, porque lembra? A cada 3 ordens, uma classe. É uma classe. Tá? Então, a gente tem aqui um número formado por 2 classes e 6 ordens. Que número é esse? Bom, eu vi, professora, que vai nos milhões, né? Ou nos milhares? Nos milhares. Então, a gente começa. 7 bolinhas. 710.357. Oi. Pode perguntar, gente. Quem quiser falar, pode falar. Professora, eu só tive dificuldade para enxergar a quantidade de bolinhas. Ah, sim, é natural, porque não ajudou. Ficou preto e branco, né? Tinha que ter colocado colorido. Outra questão, posso ler? Um dos primeiros instrumentos de cálculo inventados foi o ábaco. Pode-se dizer que o ábaco é o parente
mais antigo das calculadoras atuais. Há mais de 1000 anos, ele era considerado um exemplo de tecnologia avançada. Ainda hoje, o ábaco é usado na China, no Japão e em outros países da Ásia para fazer cálculos nas atividades cotidianas. No ábaco, os números são representados por peças de diferentes cores que são empilhadas sobre as suas respectivas classes e ordens. Considerando os ábacos abaixo, podemos afirmar que a diferença entre os números representados no ábaco 1 e no ábaco 2 é de... Vamos por parte, tá bom, gente? Vamos por parte, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Nós temos aqui 2 ábacos. Ábaco 1 e ábaco 2. Beleza? Show de bola. Quando eu falo diferença, se eu falar assim, quer ver só? Se vocês não se importarem. Eva. Oi. Quantos anos você tem? 57. 57. Ana, quantos anos você tem? 21. 21. Se eu perguntar assim, qual é a diferença entre as idades da Eva e da Ana, vocês têm que ver o quê? Quanto que falta de 21 para chegar a 57, não é verdade? Grave isso. Na matemática, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de conta de menos. Tá bom? Então, se eu perguntar assim, qual é a diferença? Opa, lembra que a professora Adriana disse? Então, vai ter que diminuir. Tá bom, beleza. Entenderam a diferença. Agora, vamos aqui no ábaco. A proposta é calcular a diferença do que tem no ábaco 1 para o ábaco 2. Vou pedir a ajuda de vocês. Posso? Uhum. Maria José. Agora tá um dilúvio aqui, gente. Não estou nem ouvindo direito vocês. Tá, Maria José não ouviu. Emiliana, tá ouvindo? Cadê meu povo? Eva. Oi. Oi. Maria Oi, falou também. Adriana. Ótimo, ótimo. Vamos lá, então. Vamos uma de cada vez. Maria José, me faz um favor. Tem um papel aí? Tenho. Vamos lá. Me ajuda a representar o ábaco 1, por favor. O ábaco 1. De trás para frente. Eu vou contar. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai lá, bota aí. 9... Começando da direita para a esquerda. Escreve aí, Maria José. Ábaco 1. Ábaco 1. No seu rascunho aí, ábaco 1. Agora vamos representar... a figurinha do ábaco mesmo, né? Isso, mas você vai botar o algarismo aí, o número. Vamos lá. 9. Então, eu acho que eu já até fiz. Tá, espera um pouquinho que eu vou chegar em você, Eva. Quantas dezenas, Maria José? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bota aí, Maria José. 8. Tá. Você quer... primeiro o número. 9, depois 8. Da direita para a esquerda, tá? Sei. 1, 2, 3, Centena, Maria 4, José. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6. 6. Vai botando. 5 e 4. 5 e 4. Beleza, Maria José? Beleza. Agora, vamos separar com pontinho de trás para frente? Já separei. Que número você tem aí? 456.789. Isso, esse é um número. Todo mundo anota aí. O ábaco 1 tem quanto? Maria José falou, todo mundo anota aí, ó. É só olhar as bolinhas. 456... 789. 456.789. Beleza. Registrado aí, ábaco 1. Eva, me ajuda? Vamos registrar o ábaco 2? Sim. Então, anota aí agora. Ábaco 2. 7. Vamos lá. Na unidade, a gente tem 7. Dezena. 1. Centena. 4. Unidade de milhar. 2. 2.
De trás para frente, separa as ordens. 1, 2, 3, ponto. Que número é esse? 2.417. 2.400. Agora vamos lá. Então, todo mundo anotou. O ábaco 1 tem 456.789. O ábaco 2 tem o quê? 2.417. 2.417. Agora dá para calcular a diferença, não dá? Dá. Pegar o que tem no ábaco 1 menos o que tem no ábaco 2. Cuidado na hora de armar essa conta. Deixa eu voltar aqui. Espera aí um pouquinho. Seria a letra A? Letra A. Só um instantinho, só um instantinho. Vamos voltar aqui nesse documento Word, rapidinho. Ai, meu Deus. Sai daqui. Peraí. Olha só. Eu já fiz. Tá, segurei um pouquinho. Então, vamos lá. Resultado do ábaco 1. Vamos lá, hein? Fala de trás para frente, Maria José. Ficou assim, 9, não é isso? Hein? 9, 8. 987 654. 654. Ótimo, meninas. Isso. Tá. Aí, o outro. 7142. 42. 7142. Percebem que na hora que eu estou armando a conta de menos, eu estou começando da direita para a esquerda? Eu não posso pegar esse 2 e botar aqui. De jeito nenhum. Aí, aonde eu não tenho número, que são nesses 2 aqui, ó, eu posso preencher com o quê? Com 0. E pode também não preencher, né? Pode. Só para ajudar. É. E aí, gente... Só um instantinho, peraí. Ih, voltou a chuva aqui, peraí. Aí a gente... faz a conta de menos, mas sempre da direita para a esquerda. 9 tira 7. 2. 2. 8 tira 1. Ela que 7. Vou passar para você. 7 tira 4. 3. 6 tira 2. 4. 5 tira 0. 5. 4 tira 0. 4. 454.372. Será que tem essa alternativa lá? Tem. Vamos ver. 454.372. Tem. Qual é a letra? Letra A. Letra B. Olha, isso, letra A. 454.372. Então, olha a volta que a gente deu para chegar na resposta. A gente teve que ler o problema, entender o que é a diferença, que é uma para chegar na resposta. Isso. Interpretar quanto tem em cada ábaco, para somente depois fazer a continha de menos e chegar ao resultado. Uhum. Então, assim, gente, aqui tem até uns exercícios, tá vendo? Olha só, outros tipos, olha para cá. Vocês estão visualizando meu slide ou o que vocês estão visualizando? Eu estou olhando. Tá. Sim, professora. Tá vendo aqui o exercício? Ó? Agora é o inverso. Represente nos ábacos as quantidades. Que número eu tenho aqui embaixo? 79. Aí a criança vem aqui, pega o lápis de cor e pinta 9 bolinhas na unidade. Lápis de cor e pinta o quê? 7 bolinhas de centenas.
Uhum. 7 dezenas e 9 unidades. 9 unidades. Aqui ela vai pintar quantas bolinhas na unidade? Não. Zero. Nenhuma. E na dezena? 8. Tá vendo? Esse é o contrário. A criança olha o número e pinta as bolinhas. Sei. A número 2. É só contar. Vamos lá, gente, rapidinho. Qual é o número que está aqui? Ó, unidade. 3, dezena, 4. Que número é esse? 43. 43. Unidades 2, dezena, 5. 52. Unidade nenhuma, dezena, 6. 60. Unidade 6. 6 e dezena 2. 26. Entenderam, gente, como é que é o processo? Sim. Só para familiarizar vocês com alguns exercícios. Legal. Aqui, ó. De cada ábaco a seguir, retire 7 unidades e diga quanto resta. Então, você vem aqui. Primeiro ábaco. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 8. 8. 8? Eita. Tem 8. Se eu tirar daqui 7 unidades, vai ficar o quê? Uma unidade e uma dezena. Vai ficar uma dezena e uma unidade. Isso mesmo. 11. Isso aí. Por exemplo, a letra B. Se eu retirar 7 unidades daqui, tem como tirar 7 unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Se tirar as 7, vai ficar o quê? 0. 0. Isso mesmo. Vai ficar 120. Aí vai ficar 120. Isso aí. Estou gostando. Se eu tirar 7 unidades aqui da letra C, tem como? Tem. Vai ficar uma. Vai ficar uma. Vai dar que número? 21. 21. Agora, muita calma nessa hora. Eu quero te fazer com que... Olha só. Preste atenção, vou ampliar, hein? Aqui está chovendo muito, meu Deus. Preste atenção. Eu quero que meu aluno tire 7 desse número aqui. Então, professora, mas para ele tirar 7 unidades daqui... Pegar emprestado. Aí que começa. Dezena. Pegar emprestado por dezena. Aí, se fosse um ábaco de verdade, o que vocês fariam? Na conta tradicional, vocês tiram um daqui e emprestam uma dezena, não é verdade? Isso. Mas como que é na manipulação do ábaco? Você não está tirando uma daqui? Isso. Uma dezena são quantas unidades? 10. Aí você vai lá na unidade e manda ele acrescentar 10 argolinhas. Porque por mais que seja uma dezena, quando ela visita a casa da unidade, ela tem que obedecer a dona da casa. Então, se ela é uma dezena e vai para a unidade para poder fazer o pedido emprestado, né? Ela pode até ser uma dezena aqui, meu bem. Aquela é uma maravilhosa, porque aqui é a casa dela. Se ela sai daqui e visita as unidades, ela não vai só com uma argola. Ela vai com 10, porque uma dezena equivale a quantas unidades? 10. Aí você fica aqui com 10 e 3, quanto tem aqui? 3, aí vai ficar com 13. 13. Aí sim, 7. desses 13 você tiraria os 7. O que eu estou mostrando para vocês é que se fosse na manipulação mesmo ali, professora, mas na conta tradicional a gente não leva 10. Claro que não, né, gente? A conta tradicional, a gente fica o quê? Pede emprestado, risca e bota outro número. Mas aqui, por exemplo, professora, mas como que eu vou botar 10 argolas na unidade? Se aqui não tem 10. É porque quando o aluno está trabalhando na prática, ele tem várias argolinhas ao redor dele. Então, você vai fazer o quê? Pede emprestado. Pede emprestado o quê? Uma dezena, para poder tirar 7 de 3. Professora, eu vou emprestar essa uma dezena, vou jogar essa argolinha para cá. Você não pode jogar uma. Se a dezena vai para a casa da unidade, uma dezena são 10 unidades. Tem que levar 10. Entendeu, Maria? Entendi.
Viu que coisa? Isso aí tem que prestar bem atenção. Muita, muita, muita mesmo. Mas a gente vai melhorando isso. Eu só estou mostrando que no concreto, você ia ali com ele. Vamos lá. Uma dezena são quantas unidades? 10, tia. Então, na verdade, como a gente vai para a casa das unidades, a dezena não pode queimar. Se a gente vai na casa do nosso vizinho, a gente não pode determinar as regras da casa dele. A gente tem que fazer o quê? Respeitar. Então, a dezena faz a mesma coisa. Se ela sai da casa dela para ir para a casa das unidades, opa, ali tem que ser chamado de unidade. Então, eu não vou com uma argola, porque eu sou uma, mas na casa das unidades eu não sou uma, eu sou o quê? Sou 10. Então, é só para despertar em vocês uma, sabe, inquietar um pouquinho, de começar a avaliar isso, pensar nisso tudo aí. Professora, quando a minha sobrinha ela estava aqui em casa e fazia ensino à distância, a professora mandou uma imagem, um desenho desse, assim, para ela completar com um feijãozinho. Só que na hora de subtrair, tirar os feijãozinhos, ela não entendia que na unidade o feijãozinho valia 1 só e na dezena valia 10. Aí eu coloquei o arroz para ser unidade e o feijão, que era maiorzinho, para ser dezena. Que aí ela sabia que quando ela tinha que passar, ela já mudava para o arroz. Ótimo. E não usava o feijão. Ótimo. Mas demorou para eu conseguir pensar nisso, para ela poder aprender. Nossa. Demora. Assim, gente. Não é difícil, não é. Mas também requer muito da nossa atenção. A gente já está concentrado, por isso que tem gente que faz o ábaco de vários materiais, sabe? Tem gente que usa copinho descartável para poder ficar encaixando, tem gente que faz a haste mesmo. O que eu quero pedir para vocês, tá? Mas não é para trazer pronto, não. Uma pesquisa para a gente conversar mesmo. Eu quero que vocês pesquisem na internet se a gente fosse construir um ábaco. Como é que a gente poderia construir um ábaco? Com que materiais? Madeira, MDF, argolinhas, tampinhas. Essa é a atividade para a semana que vem. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Como que a gente pode construir o nosso próprio ábaco. E aí tragam, falando para a gente, professora, eu descobri que tem um ábaco desse jeito, eu descobri que ele pode ser construído... Professora, mas se eu quiser, eu posso ir construindo o meu? Pode, mas eu ainda não passei essa tarefa. Eu apenas estou pedindo para vocês trazerem a curiosidade. Como é que a gente pode construir um ábaco sem comprar ele prontinho lá na loja? A internet vocês vão ver. Escreve assim, ó. Professora. Oi. Uma vez eu montei com as crianças de cone de papel, né? De papel de rolo de papel desses grandes, né? De papel toalha. Sim. Caixa de papelão embaixo, caixa de sapato. Que beleza, hein? Ficou muito legal. Nós fizemos com argola. Ótimo, estou visualizando. Ficou imenso, né, Márcia? Mas ficou muito bonito, ficou muito legal. Eu imagino, deve ter ficado um trabalho de muito... Eles adoraram, que além de aprender, eles brincaram. Quer dizer, foi como se tivesse feito um jogo de argolas mesmo, né? Sim, sim. Muito legal, muito legal. Estou visualizando, né, aquele rolo do papel. Isso. Então, vocês podem escrever na internet assim para pesquisar e trazer para a gente. Claro que eu sei, né, gente? Eu tô pedindo... ábaco de material reciclado, né? Como construir um ábaco em sua própria casa. Pesquisa e traz para a gente, que a gente vai discutir isso na aula que vem, antes de dar sequência no conteúdo. Então, gente, Oi? Muito legal a aula. Eu já tenho até ideia de como fazer. Então, eu quero que vocês, para a semana que vem, o que a gente tem para a semana que vem? Vocês vão trazer essa pesquisa, né? De que materiais a gente pode utilizar para construir um ábaco? Outra coisa, a gente vai conversar sobre a P1. Anota todos os tipos. Oi? Anota todos os tipos, né? Não precisa, meu amor. Pode trazer 1 ou 2 só para falar aqui com a gente.
Que achou interessante, né, professora? Isso, tá? Aí, no decorrer da aula, se a pessoa tiver a foto, pode botar no grupo, a gente vai olhando, o colega vai falando, a gente vai olhando, entendeu? Quem achar do mesmo tipo não precisa partilhar várias coisas, mas é mais para a gente iniciar a aula numa discussão. Então, assim, pesquisar como confeccionar, né, de que materiais são utilizados para construir um ábaco. E a gente também vai falar sobre a P1 na aula que vem, tá bom, gente? Tá bom. Para seguir com a aula. Oi, amor? Não, tudo bem, professora. Tá jóia, então. Então é isso. Terminamos por hoje. Toda hora. A sua aula acaba rápido, professora. Acaba, né, gente? Eu também percebo que quando eu estou trabalhando essas metodologias, voa. Tudo que é bom dura pouco, professor. Mas também, boa parte de nós está todo mundo cansado também. Chega uma hora que, né? A gente vai te entregando, né? Com os olhos fechando. Fala assim, chega uma hora que não há ábaco nem tangram que resolva. Imagino quando tiver a aula, meu Deus, sair correndo para pegar o ônibus para chegar em casa. Misericórdia. Daqui eu vou direto para minha cama. Ô, Eva, você pega aqueles 25 milhões e não vai mais dar aula. Arrasou, Sônia. Arrasou. Meus amores, deixa eu fazer um print aí. Vamos botar um coração. Eva, vai valer a pena, Vale, tudo vale a pena, mas o sono... Mas, ó, agora que já está organizando as ordens e classes, pega lá 1 milhão dos 25 e faz uma doação para a professora, né, gente? E é 1 milhão dos 25 milhões, né, gente? Exatamente. 5 milhões. Ai, meu Deus. Bota um coraçãozinho aí para fazer um print de vocês. Vamos lá. Ai, meu coração não ficou, fugiu. É só segurando aí, vai segurando ele aí, ó. E aí, Ola? Tá tudo bem, meu amor. Boa noite. Boa noite, gente. Olha, eu desejo que vocês tenham aí uma noite abençoada. Fiquem na paz. E semana que vem a gente continua. Tá joia? Tá bom. Bom, professora, boa noite. Amei rever vocês. Mais uma vez, gratidão, professora. Tchau, meninas. Um beijo. Beijo, Boa noite. beijo. Boa noite.